Sim, então eu quero primeiro agradecer as palavras do meu amigo Ravi. Essas palavras são fruto da nossa amizade. E aproveito também para parabenizar, Ravi. Como eu coloquei no nosso grupo da NEP, eu fico feliz que te conheci como estudante de Direito, indo lá para os nossos primeiros eventos da NEP, e hoje vejo você sendo doutor em Direito, uma referência nacional, e assim como o Marco falou, também estou aguardando o livro probatório, que com certeza vai ser um grande referencial para todos nós. Então, muito obrigado pelas palavras, agradeço o convite da NEP, faço esse agradecimento na pessoa do nosso querido presidente Pedro Henrique, a professora Paula também, e dizer que é muita honra estar aqui com vocês, pessoas amigas, pessoas próximas, e depois das belas lições da professora Tereza, da Tamires, da Janaína e do Marco, eu tenho que ser breve, né? Porque eu tenho uma concorrência a mais, que é a hora do almoço. Eu acho que essa concorrência é uma concorrência até que quebra o princípio da isonomia, porque chega no perto do horário do almoço, a gente tem múltiplos compromissos, mas assim nós organizamos, eu vou falar por último, e quando a gente conversou sobre os temas, eu quero trazer algumas reflexões. Primeiro, em relação ao que o professor Calmon de Passos estaria pensando hoje, eu concordo com a professora Tereza, eu até anotei que seriam essas perguntas que eu iria fazer, dentro da visão do professor Calmon, não só no esboço de nulidade, mas nos ensaios, nos comentários ao Código de Processo Civil, sempre primando por uma quebra de excesso de formalismo e quebra, inclusive, pela existência da legitimidade como condição da ação. Isso foi tratado ontem em uma outra mesa. Então, como é que o professor Calmon fica aqui pensando? Estaria vendo hoje o Código de 2015, trazendo alguns dos seus pensamentos, sim, sem dúvida, e uma lei de 2009 que eu já vou logo afirmar que é uma lei que não é nova. A lei de 2009 ela tramitou muito tempo, a lei do mandado de segurança, e praticamente ela só encampou o que a jurisprudência do STJ trazia, algumas súmulas, como a 271 estabeleceu, mas do ponto de vista técnico, ela não é uma lei voltada para o Código de 2015. Isso faz um link bem interessante com as colocações da professora Janaína, da Tamires também, especialmente da professora Tereza, naquela questão do prazo de 5 dias, que é um dos maiores absurdos de interpretativos, do prazo de 5 dias para impetrar mandado de segurança judicial. Então, desse diálogo, professor Calmon de Passos, CPC e lei do MS, eu separei aqui 10 assuntos, não vai dar tempo, né? Eu só vou colocar alguns aqui, e vou transitar em relação ao pensamento do STJ. Eu até pedi autorização para a organização para a gente dividir tela, vou tentar dividir o mais rápido possível aqui com vocês. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou descortinar, digamos assim, a lei do MS de 2009, pensando com o CPC de 15. Em que ponto nós temos que, talvez, a pergunta que eu vou fazer ao final é pensar efetivamente numa nova lei do mandado de segurança. Eu já estou pensando nisso há bastante tempo. Essa lei de 2009, no meu modo de pensar, ela não resolve as perspectivas e as tendências que nós trouxemos com o Código de 2015. Eu vou tentar mostrar isso aqui com vocês e para vocês. Primeira coisa que eu acho que é interessante em relação a esse diálogo CPC e lei do mandado de segurança é a gente pensar no direito líquido e certo. E quando se fala em direito líquido e certo, eu costumo sempre dizer que o direito líquido e certo, ele, além da questão fática do documento, da prova documental, da prova pré-constituída, o direito líquido e certo, como um plus aí do direito potestativo, ele também tem a questão do prazo de 120 dias, que foi bem colocado pela Tamires. E uma primeira coisa, então, que eu faço como reflexão para a gente pensar é: será que não está na hora? Lanço essa ideia e vou mostrar um precedente do STJ que parece-me importante para a gente delimitar o que vem pela frente. Não está na hora da gente repensar o conceito de direito líquido e certo com a ideia de prova documental? Pensamos o direito líquido e certo dialogando com o CPC. O CPC traz uma série de institutos que permitem a documentação fática, como a prova notarial. Ele pode, por exemplo, usar da tecnologia na hora de um PAD e filmar o PAD, mostrando que houve violação para defesa e contraditório, filmar os olhares da comissão do PAD e documentar isso, entendeu? O uso da tecnologia e levar isso ao Poder Judiciário. Será que nós podemos pensar, estou lançando a ideia, numa noção de prova documentada, notarial, produção antecipada de prova, produzo a prova para fins de mandado de segurança? Será que está na hora de se repensar o conceito de prova pré para prova
pós-constituída, prova documental e prova documentada. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui 3 decisões do STJ, tudo rapidamente, tá, pessoal? Para não furtar o meu tempo. A primeira é essa aqui. Observe que é uma decisão de 2019. São 2 decisões do ministro Herman aqui, que eu vou mostrar para vocês. Vou passar rapidamente, é 61891. Olhem essa passagem enquanto eu vou explicando aqui. O STJ já admite, para fins de mandado de segurança, que seja na área de saúde, eu tenho particularmente certa reticência ao uso do mandado de segurança para discutir saúde, mas ele admite aqui que a parte prove o direito líquido e certo por laudo médico. Ou seja, tecnicamente é uma prova particular, uma prova produzida de forma unipessoal. Isso não poderia caracterizar uma prova documentada para fins de mandado de segurança? Será que não se pode, então, pensar numa redefinição conceitual? Eu vou lançar algumas ideias e, ao final, vou perguntar se a gente precisa de uma nova lei de mandado de segurança ou não, e como pensaria o nosso querido mestre Calmon de Passos. Então, aqui nós estamos admitindo prova de laudo pericial com a jurisprudência do STJ, e observem que é uma decisão de 2019, da segunda turma de Direito Público do STJ. Então, a primeira questão que eu quero mostrar para vocês é essa. É possível, já que se atende ao conceito de prova documentada, um laudo médico, não se poderia também uma prova filmada, uma prova notarial, uma prova com a produção antecipada de prova para fins de mandado de segurança? Fecha o primeiro ponto que eu queria falar para vocês, como são vários, eu vou delimitar meu tempo aqui para falar dos principais. Eu quero continuar a discussão aqui, o segundo ponto, sobre a ideia da primazia de mérito. E o nosso legislador, no âmbito do mandado de segurança, ele ainda é muito formalista. Formalista em relação à competência, formalista em relação ao prazo decadencial de 120 dias, formalista em relação à extinção ou não, à aplicação do enunciado 488, como a professora Janaína colocou muito bem. E eu quero abrir um pouco esse leque. Será que nós não estamos na hora de repensar o próprio conceito de decadência para fins de mandado de segurança? Eu tenho feito muito, quando eu tenho oportunidade de um tempo maior para falar de mandado de segurança, eu tenho muito redefinido o papel do mandado de segurança. Eu também, como a Janaína falou, eu sou advogado público, também me assusto quando vem eliminar no mandado de segurança, mas do ponto de vista técnico ali, o que muda o mandado de segurança talvez seja liminar. Se eu posso optar por não impetrar o mandado de segurança e ajuizar uma ação de conhecimento e conseguir a mesma liminar. Aliás, às vezes eu tenho 2 instâncias para tentar eliminar. E o MS eu vou ter só uma, se for impetrado no tribunal. Então, e mais, né? O mandado de segurança não tem honorários. E a ação de conhecimento tem honorários. Então, a gente redefine a importância do mandado de segurança. E a recíproca é verdadeira. Então, por que não se redefinir a decadência no mandado de segurança? Permitindo que eu julgue o MS, o mérito, mesmo havendo decadência. E não vamos esquecer que é erro absurdo, se falar de decadência em mandado de segurança com a mesma terminologia da decadência no procedimento comum. Erro absurdo, e nós já vimos fundamentações de 487, do caso do Código Antigo 269, em decisões de decadência. A decadência é apenas um aspecto procedimental. Então, será que, e vou mostrar aqui 2 decisões, uma e outra eu vou falar, será que eu não estaria num momento, talvez, de aproximar o procedimento do MS com o procedimento comum, para permitir o julgamento do mérito do mandado de segurança, pela primazia de mérito, mesmo havendo decadência? E aí, se isso acontecer, vai para uma outra discussão lá na frente, que é a questão da aproximação do procedimento. A mudança procedimental, a técnica que nós temos aí de aproximação dos procedimentos comum e especial. Olhem essa decisão, segunda, prometo mostrar 3. Olhem essa decisão aqui do STJ, pela ordem, está tudo marcadinho aqui. MS 2295, também ministro Herman Benjamin, 2016, quer dizer, o código estava nos primeiros meses. Olha essa passagem do ponto 5 da ementa. Ele já dialoga, neste caso concreto, um mandado de segurança impetrado fora dos 120 dias, mas que poderia o STJ superar isto. Por quê? Porque ele pode julgar o mérito. Extinguir aqui por defeito de forma, e aqui é defeito de procedimento, seria permitir uma rejudicialização de um tema que o judiciário já pode analisar, melhor dizendo.
Se o sistema de justiça é único, por que não se pode julgar o mérito do MS, mesmo em caso de decadência? Olhando os dispositivos que estão aí no número 5. O 139, inciso 4, que é um dispositivo extremamente interessante para a quebra do formalismo exagerado em relação aos aspectos procedimentais, inciso 9, melhor dizendo, o 1029, parágrafo 3º, eu iria acrescentar o 4º, eu iria acrescentar o 6º, por que não se permitir o julgamento do mérito? Mas aí foi uma discussão que ontem eu cheguei a lançar no grupo da ANEP. No meu modo de pensar, eu só poderia aplicar esse dispositivo da primazia de mérito se fosse para denegar a segurança, pela interpretação do artigo 488 do Código, que permite o julgamento do mérito àquele que iria se beneficiar pela extinção, entre aspas, sem resolução de mérito. Esse MS aqui no STJ, a segurança foi denegada. Então, parece-me que para superar a decadência, apenas e tão somente para decair ou, desculpem, a denegar a segurança, aplicando aí o 488. Contudo, existe um precedente interessantíssimo no STF, onde outras circunstâncias, outros aspectos foram levados em consideração, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, é o MS 25097, e o Supremo Tribunal Federal trabalhou aí a questão da justa expectativa, porque ele estava com força de uma liminar durante muitos anos, mas o MS foi impetrado fora do prazo. E aí ele superou o Supremo a discussão da decadência e concedeu a segurança. Eu ainda não me convenci, e peço venha de todos vocês para falar isso, se eu poderia conceder a segurança superando a decadência, fazendo a leitura da lei do MS com o artigo 488 do CPC. Parece-me que essa leitura ela foi feita aqui nesse RESP, aqui nesse MS do STJ, corretamente, apenas para denegar a segurança. Não estou ainda convencido, estou pensando nisso, viu, Ravi? Quem sabe vem um texto novo para se ampliar a questão da primazia de mérito para julgar procedente também. E não apenas a improcedência, como parece que há um indicativo aí no artigo 488 do CPC. Terceira hipótese, dialoga rapidinho com o que a professora Janina colocou, e aí o pensamento de Calhoun é interessantíssimo. Legitimidade é mérito. Para que você vai criar formalismo exagerado para extinguir processo por erro de autoridade coatora? O STJ, inclusive, tem um enunciado, que é o 628, que estabelece os requisitos para a aplicação da teoria da incampação. E quando não se aplica a teoria da incampação, tem que extinguir o processo. Mas por que a autoridade coatora, no meu modo de pensar, não é ré no MS? O ré ou a ré é a União, vamos imaginar assim. E a pessoa impetrou, por exemplo, achando que era o ministro de Estado a competência no STJ. Eu vou extinguir o processo se mudar a competência, um erro seríssimo, e aí é uma crítica. É que nós temos vários sistemas eletrônicos. Eu não tenho dúvida que é realmente complicado o sistema do STJ dialogar com o PJE do TRF, por exemplo, ou dialogar com o sistema eletrônico do STF. Mas eu não posso aplicar o excesso de formalismo para retirar um direito da parte. Porque se eu fizer isso, eu estarei, como a professora Janina colocou, impedindo o uso do mandado de segurança. Porque declarar a extinção por ilegitimidade, se o sujeito impetrou em 118, 119 dias, não vai ter mais prazo, a não ser que eu suplante a ideia da decadência e permita que impetre mandado de segurança fora dos 120 dias. Um caminho ou outro. A partir do momento que eu tenho o 338, tenho o 339 do CPC, tenho o enunciado 488, eu tenho que permitir, sim, a mudança da autoridade coatora, mesmo que altere a competência. Aí vai o meu terceiro e último acórdão do STJ. Esse a gente vai abrir juntos. Um acórdão que foi proferido aqui, no RMS 51527. E só para abrir aqui, ele aqui é o final. Ele discute a questão da encampação e da competência entre o secretário de Estado e o governador do Estado de Goiás, e, ao final, ele conclui que, havendo a equivocada indicação da autoridade coatora, deveria se extinguir o mandado de segurança com vários precedentes. Não está na hora da gente repensar esses precedentes? Não está na hora da gente repensar a primazia de mérito, não apenas no aspecto da decadência, mas também no aspecto ligado à autoridade coatora? Fechamos aqui mais um ponto. Estou calculando meu tempo, viu, Ravi? Quando já estiver próximo, você
você me chama a atenção. E agora eu não vou mais dividir tela. Outro aspecto também ligado à decadência, desculpa, da primazia de mérito que eu queria lançar para vocês aqui, é uma interpretação que eu confesso para vocês que eu ainda não me convenci. Mas é uma interpretação que o STJ vem reiterando seguidas vezes, de que, como o mandado de segurança é um instrumento constitucional, eu posso desistir a qualquer tempo, mesmo estando em sede de recurso. Nem quero discutir, Marco, a questão do mandado de segurança coletivo, que se poderia suceder o Ministério Público, como é o sistema das ações coletivas em geral. Vamos falar do mandado de segurança individual mesmo. Quer dizer que a jurisprudência admite ao impetrante transitar entre uma decisão de mérito e uma sem julgamento de mérito, ou sem resolução de mérito, denega-se a segurança no TJ. Em recurso ordinário, ele pede a desistência para alterar, e aí a denegação da segurança não faria coisa julgada para uma ação anulatória de ato administrativo. Esse trânsito entre sem mérito e com mérito, isso não vai em sentido contrário à primazia de mérito? Se a primazia de mérito é uma norma fundamental, como é que eu posso permitir a desistência livre no mandado de segurança? Nesse aspecto, cito para vocês aqui uma decisão do STJ no RESP, quem quiser anotar, 1405532, nesse sentido de que a desistência é livre a qualquer tempo. Mas oxalá que o Supremo Tribunal Federal tenha alguns entendimentos interessantíssimos dizendo que eu não posso desistir de mandado de segurança para me furtar de aplicação de um RE com repercussão geral. Então, no caso de aplicação de precedente obrigatório oriundo de repercussão geral, a desistência e esse livre trânsito entre com mérito e sem mérito, ele não existe. E eu faço o lançamento aqui, se isso não seria a ideia da gente unificar o entendimento. Não pode, igual como não pode como outra ação qualquer. A desistência tem que ser dialogada, ou, no mínimo, a desistência tem que ser até o proferimento de uma decisão meritória. A decisão do Supremo, dentre outras, é no RE 693456, uma discussão de mandado de segurança contra ato do CNJ, é uma questão bem interessante. Bom, fazendo rapidamente agora, já que já saiu o cartão amarelo para mim aqui. Em relação aos prazos que a professora, acho que a Janaína, não, a Tamires falou, o STF já tem precedente afirmando que o prazo para impetrar é contado em dia corrido. É o MS 34941, dizendo, e aí eu concordo, e o FNPP, como a Janaína falou, tem um enunciado sobre isso, de que os prazos só dentro do MS são em dias úteis, e o prazo para impetrar não seria em dia útil. E seria em dia corrido, e é uma grande confusão hoje a gente entender o que é dia útil, o que é dia corrido, para situações que são fora do processo, que geram consequências dentro do processo, e a gente dos grupos está debatendo muito esse assunto recentemente. Separo ainda mais duas coisas que eu queria conversar com vocês. A primeira é, será que eu posso aplicar, e aí eu estou me metendo numa área que existem aqui pessoas muito mais preparadas do que eu para trabalhar, inclusive o nosso presidente Pedro Henrique. Será que eu não poderia trazer o 190 para o mandado de segurança? Será que eu não poderia, dentro dessa conotação de aproximação entre o procedimento comum e o procedimento especial, até que ponto essa aproximação atinge o mandado de segurança? Se nós estamos falando em protagonismo das partes, em cooperação, em contraditório, em criação do procedimento pelas partes, vai uma pergunta para dialogar com os colegas que estão aqui no Zoom e os que estão nos assistindo pelo YouTube. Eu poderia fazer mudança no procedimento do mandado de segurança pela cláusula geral do 1090? Eu poderia alterar, ampliar o aspecto probatório no mandado de segurança por acordo das partes? Eu poderia, entre aspas, ordinarizar o procedimento do mandado de segurança, levando em conta o protagonismo das partes? Eu poderia aproximar os dois procedimentos cada vez mais? Fica a pergunta no ar, é mais um assunto que eu queria refletir um pouco mais, levando em conta que o procedimento do mandado de segurança foi criado para a parte, né? Ele não é um procedimento obrigatório, ele foi criado para aquele que tem o suposto direito líquido e certo no prazo de 120 dias. Então, será que essa mesma parte que é beneficiada não poderia mudar o procedimento? E o último, então, vamos lá, que eu já sei que o meu tempo está acabando. Medidas atípicas. E aí eu também não sou expert. O expert é o nosso querido Minami, que estava há pouco aqui na primeira mesa.
Até que ponto eu posso aplicar as medidas atípicas no mandado de segurança? Para quê? Para aplicar as tradicionais para a autoridade coatora. Já tem precedentes aplicando, por exemplo, o bloqueio de conta corrente de ministro, de secretário, etc. Ultrapassando a questão, eu poderia, por exemplo, determinar a exoneração de um secretário municipal de saúde que não cumpre ordem judicial, encaminhando a ordem para o prefeito municipal. Eu posso adentrar no mérito da nomeação. Não vamos longe, pessoal. Os tribunais estão fazendo isso. O Supremo fez, não no aspecto do mandado de segurança, mas o Supremo já adentrou várias vezes no aspecto subjetivo, discutindo moralidade e outros casos em relação à nomeação de agentes políticos. Nem vou mencionar nomes, mas teve um agora no período da Covid. Então, será que eu posso trazer, e a discussão de separação de poderes é interessantíssima aqui, eu posso trazer as medidas atípicas para o âmbito do mandado de segurança, na coletânea das medidas atípicas, ordenada pelo Talamini e pelo Minami, eu escrevi sobre isso, mas naquela época ainda não estava ainda vivendo esse momento de Covid, onde o protagonismo do Poder Judiciário está cada vez mais evidente. Eu poderia ordenar exoneração de um secretário que não cumpre ordem judicial no mandado de segurança. Tem aquele caso famoso que foi determinado desligar a energia elétrica da secretaria que não cumpre a nomeação de candidato aprovado em concurso público. Não, mas eu não quero aplicar a medida atípica para o ente, eu quero aplicar para o agente. Eu poderia aplicar ou não? Fica aí o convite para reflexão, é um grande tema também, que nos permite esse diálogo entre visão de Calmon, a ideia do mérito, a ideia de quebra de formalismo, lei do MS de 2009, que não é nova, repito, não é nova, ela não foi preparada para dialogar com o CPC de 15. Em todos esses aspectos aqui, a lei não responde, assim como ela não responde às tutelas provisórias também, que seria mais um ponto, ela fala de liminar, ela não fala de tutela de evidência, e é um grande tema no âmbito de mandado de segurança também. Então, faço a pergunta, para encerrar, sem responder, claro. O que o professor Calmon estaria pensando de tudo isso? O que o professor Calmon iria estar pensando como um grande estudioso de mandado de segurança, ao ver que a lei de 2009 está falando uma coisa e o CPC de 15 está falando outra? Será que ele iria defender uma nova lei de MS voltada para uma preocupação específica de diálogo com a lei do mandado de segurança? Eu sempre costumo encerrar dizendo que eu não vim aqui para dar resposta, eu vim para fazer pergunta. Eu acho que o nosso nível de discussão ele se aprimora a cada dia com indagações. Então, eu separei essas indagações para apresentar para todos vocês. Agradeço mais uma vez ao convite e nada mais importante do que homenagear o nosso querido mestre Calmon de Passos nesse seu aniversário e homenageio fazendo essas indagações a todos os que estão aqui presentes. Muito obrigado e devolvo a palavra ao querido amigo Ravi.